Profeta Isaías. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isaías capítulo 62. Abra sua Bíblia lá. Nós já vamos cantar, só um pouquinho para o hino. Não esqueci do hino, não. Isaías 62. Olha ali. Nesse Isaías 62... tem uma promessa de Deus no verso 4 e no verso 5, que diz assim: será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Agora veja o verso 4. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refizabá, e a sua terra, Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Se você olha lá embaixo no texto, Beulá significa casada, ou significa também terra da proteção e do cuidado especial de Deus. Terra protegida por Deus. E alguém um dia compôs um hino, Terra de Beulá. Só que quando nós cantamos esse hino, Beulá, sem saber o significado de Beulá, o hino não tem significado. Esse hino quase nós nunca cantamos, mas ele é muito bonito, e eu queria que nós cantássemos agora. Só que eu queria que vocês diminuíssem um pouco o andamento na primeira estrofe, não tão forte. Vamos tentar aprender a primeira estrofe, porque tem uma coisinha no coro que ele é um pouquinho difícil de cantar, tá? Depois a gente aumenta o andamento dele. Terra de Beulá é o hino 363 do Inário, que está projetado aqui. Beulá significa terra de proteção, terra amparada por Deus. Ouço ao longe sons de lutas, brados de batalha. É a terra envolta em guerra de pecado e dor. Mas as coisas deste mundo já não me perturbam, pois habito em terra de Beulá. Temos que corrigir isso aí, porque esse trecho é difícil. Vamos lá, bem canotinho assim. Pois habito em terra de... Não, vamos lá, tem que fazer isso aqui. Antigamente era assim, no nosso tempo. Vamos lá. Ó. É assim, ó. Pois habito em terra de Beulá. Pois habito em terra. Olha aqui, ó. O terra está nos dois tempos. Terra de Beulá. Vamos decidir? Cantem como eu estou ensinando. Vamos lá. Vamos lá? Olha aqui, ó. Pois habito em terra de Beulá. Segunda estrofe. Vivo no alto da cor montanha, sob o céu de puro azul, junto à fonte de águas vivas, que nunca cessará, e me alimento cada dia desse bom maná do céu, pois habito em terra de Beulá. Primeira estrofe de novo, volta lá, porque eu acho que vale a pena nós aprendermos bem isso aqui. É uma música bonita, a gente pode cantar no carro, fala de esperança, eu acho que vale a pena.
Ouço ao longe sons de lutas, brados de batalha. É a terra envolta em guerra de pecado e dor. Mas as coisas deste mundo já não me perturbam, pois habito em terra de Beulah. Vivo no alto da montanha, todo o céu de puro azul, junto à fonte de águas vivas que nunca cessará, e me alimento cada dia desse bom maná do céu, pois habito em terra de Beulah. Lá distante a tempestade ruge sobre o mundo. Dúvidas, temores graçam em todo lugar, mas estou bem firme na palavra de meu Deus, pois habito em terra de Beulah. Vivo no alto da montanha, sob o céu de puro azul, junto a fontes de águas vivas que nunca secará, e me alimento cada dia desse bom maná do céu, pois habito em terra de Beulah. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Eu acho que vale a pena. É uma música que nos inspira no nosso dia a dia, porque um dia nós vamos morar numa terra onde não haverá mais as provações e as lutas, e habitaremos amparado por Deus por toda a eternidade. Mas enquanto nós aqui estivermos neste mundo, nós temos que ter em mente que vivemos num campo de batalha. Nem sempre temos consciência dessa realidade, porque aquilo que os olhos não veem, às vezes nós não percebemos. O coração não sente, né? Diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja, né? Então, às vezes porque não vemos a guerra, essa guerra espiritual acontecendo ao nosso redor, a gente acha que está tudo bem. Mas existe uma guerra literal. O Espírito de profecia diz, irmãos e irmãs, que anjos de Deus e anjos do mal, eles lutam por nós. Luta física. Eles lutam por nós. Os anjos de Deus lutam por nós contra os anjos do mal. É uma guerra. Só que nós não vemos essa guerra. Nós percebemos pelos olhos espirituais da fé os efeitos dessa guerra. Mas existe uma guerra. E esta é uma guerra real. Não é fictícia. O poder do mal quer o domínio do nosso coração e da nossa mente. E Deus também quer o domínio do nosso coração e da nossa mente. E eles guerreiam por nós. Neste contexto da guerra entre o bem e o mal, aqueles que aceitam a Jesus sofrem as consequências de vivermos no território do inimigo. Você imagina, existe uma guerra e você defende uma bandeira, só que você está vivendo no terreno do inimigo. Viver no lado certo, digamos assim, fisicamente falando, seria muito mais cômodo. Mas nós defendemos a bandeira de Jesus Cristo, mas estamos no terreno do inimigo. Por isso que na abertura do 5º selo, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 6, ali existe uma visão simbólica
que retrata muito bem a ânsia dos filhos de Deus de serem socorridos e livrados por Deus nesse contexto da guerra entre o bem e o mal. Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10, na abertura do 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do selo do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Veja, é uma linguagem forte. Até quando, Senhor? Almas debaixo do altar. Almas não são aqui almas como se entende popularmente no mundo religioso, almas como uma entidade que vive separada do corpo. Almas aqui são pessoas. Almas, pessoas que tinham sido mortas. Mas os mortos vivem, falam? Não, aqui é uma linguagem figurada, uma linguagem apocalíptica. As pessoas que haviam sido mortas por amarem a Jesus, por servirem a Jesus, por serem fiéis a Jesus, figuradamente clamam, pedem justiça a Deus. Senhor, até quando não vai fazer justiça? Quando vai vingar o nosso sangue? Quando, Senhor? Por que não vingas? Quando é que o Senhor vai julgar e vai vingar o nosso sangue? Em outras palavras, os filhos de Deus de todas as eras, de todas as épocas, que morreram, que foram martirizados por amor a Cristo, anseiam por justiça, porque eles foram mortos sendo inocentes. Vejam o que Roma fizera. Quantos filhos de Deus morreram martirizados em Roma, decapitados, queimados, degolados, crucificados, jogados nas arenas para os leões, para os animais, fiéis filhos de Deus. Até quando, Senhor? Quando o Senhor vai fazer justiça? Quando o Senhor vai vingar o nosso sangue? Sabe qual foi a resposta que foi dada a eles? Está no verso 11. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deviam ser mortos como eles. Não vou explicar uma coisa que está aqui nesse texto, quem sabe numa outra ocasião, mas foi-lhes dito: esperem, aguarde. Em outras palavras, Deus vai fazer justiça. Deus vai julgar, mas esperem um pouco, aguardem. Vocês receberam o manto da justiça de Cristo, vocês receberam uma veste branca, vocês estão selados, mas aguarde, espere. Nos versículos seguintes, no verso 12 em diante, na abertura do 6º selo ainda, diz o verso 12: observei, quando ele abriu o 6º selo, agora na abertura do 6º selo, aliás, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, quando são sacudidas por um vento forte. O céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, agora vejam, quem? Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Você observou na abertura do 5º selo, aqueles que haviam sido mortos figuradamente
clamam por justiça. Senhor, quando vai vingar o nosso sangue? Quando o Senhor vai fazer justiça e juízo? Na abertura do 6º selo, tem a resposta. Quando? Quando Jesus voltar. Os elementos da abertura do 6º selo são elementos relativos à volta de Jesus Cristo. Embora possamos desmembrar historicamente alguns elementos, em síntese, a abertura do 6º selo é a volta de Jesus. E aí os ricos, os poderosos, os tribunos, os reis da terra, aqueles que escarneceram, que zombaram, que maltrataram, que ridicularizaram o povo de Deus, eles agora vão correr. E eles vão dizer: as rochas e as montanhas caiam sobre nós. Escondam-nos daquele que está sentado sobre o trono. Quem poderá suportar a ira dele? A mensagem que vem de Deus é: filhos, aguardem, esperem. Eu vou fazer justiça. Aguardem. Mas lá no livro de Daniel, no capítulo 12, tem uma mensagem fantástica. Vamos abrir a Bíblia lá, em Daniel capítulo 12, verso 1. O último capítulo do livro de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 1. Naquela ocasião, diz o verso 1, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações, até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será o quê? Liberto. Eu gosto daquela versão que diz: mas naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, que se levanta em defesa do seu povo, quando ele se levantar, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que é a nação. Quem é Miguel? É Jesus. Um dos nomes que Jesus recebe na Bíblia é o nome de Miguel. Não confundo com Gabriel. Gabriel é uma outra figura. Gabriel é o anjo que assumiu o lugar de Lúcifer no céu. É o anjo que tem a responsabilidade de ter missões específicas para cumprir. Gabriel foi que veio para revelar a Daniel lá a visão das 2.300 tardes, explicar para ele no capítulo 9, foi Gabriel. Gabriel foi anunciar o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel. Miguel é Jesus. A palavra Miguel em hebraico significa quem é como Deus. E ela significa ninguém, a não ser o próprio Deus. Naquele tempo, o ideal seria nós estudarmos o capítulo 11 de Daniel, porque o capítulo 12 é a sequência do 11, porque originalmente não havia capítulos na Bíblia, o texto foi escrito assim, corrido. Foi somente quando as Bíblias começaram a ser agrupadas em forma de códice e não em rolo, lá por volta do ano 1220 e pouco, que um padre católico no mosteiro teve a ideia de classificar em capítulos e em versículos para facilitar o estudo e a procura. Ele procurou sabiamente separar os contextos, mas nem sempre ele conseguiu separar os contextos. Então o texto diz assim: naquele tempo, que tempo? No tempo que aparece no capítulo 11. É justamente no tempo em que o rei do norte, porque no capítulo 11 aparece uma guerra entre o rei do sul e o rei do norte, quando o rei do norte fosse vencido, naquele tempo, o rei do norte representa o inimigo do povo de Deus, porque o povo de Deus lá em Jerusalém, eles moravam, no sul estava o Egito,
Veja se você tem a geografia da Palestina ali, naquela região, na mente. O sul estava o Egito. No norte estava a Babilônia, a Mesopotâmia. E eles ficavam aqui no meio, nessa região um pouco mais para a direita, assim. Então, quando os profetas falavam de inimigos, os inimigos de Israel sempre vinham de onde? Sempre do norte, sempre do norte. Os inimigos vinham do norte, sempre do norte. As coisas ruins para Israel sempre vinham do norte. Os assírios, os babilônicos, sempre vinham do norte. E aí tomou como essa figura de linguagem, os inimigos de Deus, o norte. E o norte foi vencido. E naquele tempo em que o reino do norte foi vencido, ou será vencido, os inimigos do povo de Deus, Miguel vai se levantar. O grande príncipe. E ele se levanta em defesa de seu povo. E naquele tempo haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que há nação. Mas apesar da angústia, qual nunca houve, naquele tempo, será livrado o povo de Deus. Quem são estes? Os que estão com nomes escritos aonde? No livro da vida, redimidos e salvos para sempre. Naquele tempo, quando é que Jesus vai se levantar? Quando é que Jesus se levanta? E que tempo de angústia é este que haverá? Pensem comigo. Não tenha preguiça mental. Pense comigo. Lá em Apocalipse 5, quando o quinto selo é aberto, os filhos de Deus dizem: Senhor, até quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai julgar? Quando é que o Senhor vai fazer justiça? Não sei se você já viveu uma situação em que você foi injustiçado. Uma pessoa injustiçada clama por quê? Por justiça, pelo julgamento, para que as coisas sejam esclarecidas. Até quando, Senhor? E aí dizem a eles, uma voz diz: aguarde, espere um pouco. O tempo ainda não chegou, espere um pouco. Na sequência, quando o sexto selo é aberto, aparece comoções no céu, e aí o céu se enrola como um pergaminho, e os ricos e os poderosos, os reis da terra, os tribunos, os grandes, os escravos, os servos, os livres, eles dizem, correm e pedem para as montanhas e as rochas caírem sobre eles, querem se esconder da face daquele que está sentado sobre o trono, e eles dizem assim, nos escondam da ira dele. Agora nós vamos para Daniel. Daniel diz que um dia Jesus vai se levantar. E ele vai se levantar para defender o seu povo. E quando ele se levantar, haverá um tempo de angústia qual nunca houve, mas nesse tempo o povo de Deus será livrado. Agora vem a pergunta, quando Jesus vai se levantar? Apocalipse dá a resposta. Vamos voltar para Apocalipse? Quando que Jesus vai se levantar? Vamos a Apocalipse 15. Aqui em Apocalipse 15, João teve uma visão onde Deus mostrou para ele quando Jesus iria se levantar. Da onde ele vai se levantar e em que circunstâncias. Veja aqui em Apocalipse 15, versos 5 a 8. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança, e saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. E eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o santuário ficou o quê? Cheio de fumaça, da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Nós entendemos que nestes versos aqui, Deus está nos revelando o dia em que Jesus vai se levantar. Jesus está no santuário dos céus, fazendo intercessão pelos seus filhos. Jesus está fazendo julgamento, ele está julgando. Quando Jesus se levantar, quando ele encerrar o julgamento, quando acabar a sessão que está acontecendo no céu, esta longa sessão, que longa para nós, quando acabar isso, ele vai sair do santuário,
O incensário será jogado por terra. O santuário vai se encher de fumaça, ninguém vai poder entrar e sair dele. Mas João viu saindo do santuário 7 anjos, com 7 taças cheias da ira de Deus. Quando Miguel, o grande príncipe, se levantar, quando Jesus se levantar do santuário, ele vai se levantar em defesa do seu povo zombado, escarnecido, martirizado, sofredor nessa terra miserável, na terra do inimigo. Mas Miguel, o grande príncipe, ele vai se levantar em defesa do seu povo. E quando ele se levantar, diz Daniel, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Apocalipse diz que quando Jesus se levantar, lá, a ideia é essa, quando ele sair do santuário e o santuário se encher de fumaça, João viu 7 anjos com 7 taças cheias da ira de Deus. E agora, na sequência do Apocalipse, no capítulo 16, nós vamos encontrar a descrição das 7 pragas que caem sobre esta terra. Vamos ler algumas coisas aqui. Verso 16, capítulo 16, verso 1. Então vi uma voz forte que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Até quando, Senhor, o Senhor vai fazer justiça? Até quando o Senhor vai julgar? Quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? Julga, Senhor, por nós. Faça justiça, Senhor. A voz disse: espere um pouco. Um dia, quando encerrar o julgamento no céu, quando a porta da graça se fechar, quando a oportunidade de salvação se encerrar para todos os seres humanos, e o santuário se encher de fumaça, os anjos começarão a derramar sobre essa terra as pragas, que a Bíblia chama de 7 taças da ira de Deus. E a primeira praga vai ser de feridas malignas. Como nós chamamos de feridas malignas? Câncer, úlceras, tumores. Em quem esses tumores? Naqueles que têm a marca da besta e adoravam a sua imagem. Lá em Daniel diz que quando Miguel, o grande príncipe, se levantar, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Para quem? Para os adoradores da besta e da sua imagem. Para aqueles que não aceitaram a salvação, aqueles que não quiseram a oferta que Jesus oferece de redenção eterna. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que há nação. E a primeira praga, chagas malignas nos homens que tenham a marca da besta. O segundo anjo, diz o verso 3, derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O mar se transformará em sangue de morto. Você tem ideia do que significa isso? Eu não tenho. Quantas partes da terra é coberta pela água do mar? 3/4 mais ou menos. Tudo se transformará num sangue gelatinoso, numa água gelatinosa, meio coalhada, um sangue de morto. Deus estará derramando. Tem gente que diz assim: não, eu não consigo imaginar um Deus assim, fazendo isso. Irmãos, não depende da nossa imaginação. Não depende. Lá no Egito, Deus chegou para Faraó. Faraó desafiou Deus. E Deus mostrou para ele quem ele era.
E a água do Nilo se transformou em sangue, irmãos. E veio rã. E era rã mesmo, não era negocinho. Não era mágica, era rã mesmo. Era rã tão real que quando Moisés orou e Deus fez as rãs morrerem, eles recolheram toneladas de rãs, toneladas e toneladas, e varreram e fizeram montes e montes de rã. E aquelas rãs estavam podres e fediam. E era mosca, irmãos, e era mosca mesmo. E era piolho, e era trovão, e era escuridão, e era chuva de pedra, e era gafanhoto real. E os filhos dos egípcios morreram, os primogênitos. Porque a guerra, irmãos, é entre o bem e o mal. A guerra é entre Deus e Satanás. E o diabo diz que é o reino ele é o rei desse mundo. Ele diz que esse mundo é o reino dele, mas não é o reino dele. Ele usa aquilo que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, deixou para ser usado. E Deus vai remover a sua graça. E isso será visto como praga. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Isso faz parte do juízo divino. Isso é parte do juízo divino sobre os ímpios. Parte do juízo divino. E lembrem-se que isso vai cair sobre aqueles que têm a marca da besta e da sua imagem. Eu não preciso ser marcado pela besta, pelo sinal da besta, nem você. Deus dá chance para nós. A salvação está aí de graça. Nosso nome pode estar escrito, e está. Se você aceitou Jesus como Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida. Agora, ficar lá vai depender da sua permanência em Cristo Jesus. Não é porque você vai fazer coisas para você se salvar, não. É permanecer em Cristo. E o seu nome vai estar ali, você será marcado. Um outro texto do Apocalipse, uns anjos recebem uma ordem de Deus: segurem os quatro ventos, porque nós temos que selar o povo de Deus, nós temos que marcar o povo de Deus. O povo de Deus tem que ser selado, marcado. Espere um pouco, nós vamos selar. E é esse o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. O tempo em que o povo de Deus está sendo selado, na testa e na mão. Nós estamos tomando decisões, nos definindo qual lado da guerra nós estamos. Esse é o tempo. E aí esse anjo diz assim, exalta o nome de Deus: Tu és aquele que és e que eras, tu és santo, tu julgastes. Eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas, e tu lhes deste de beber sangue, como eles merecem. Irmãos, não vai ser fácil. Pense comigo. Úlceras malignas. Não vai ser em todas as pessoas, generalizado, mas na massa, na multidão. Úlceras malignas. O mar transformando-se em sangue de morto. E agora as fontes, a água, não vai ter água, irmãos. Mas existe uma promessa para o povo de Deus. Qual é a promessa? A tua água e o teu pão serão certos. Deus promete proteger os seus filhos. A tua água e o teu pão serão certos. Deus não promete caviar. Deus não promete pizza. nem lasanha. Mas Ele promete pão e água. Pão e água. Eu não sei como vai ser, mas eu fico imaginando com meus botões. Olha aqui. Imagine uma cidade como São Paulo sem água, irmãos. Agora pensem comigo, quer ver uma coisa? As fontes, as águas, os rios transformados em sangue. As hidroelétricas, no meu pensamento. Pode ser que eu esteja falando abobrinha agora aqui. Isso aqui agora faz parte das conjecturas da minha mente. Mas eu tenho a impressão que nesse tempo não haverá energia elétrica. Ah, mas então tem energia atômica aí. Mas esses equipamentos, esses aparelhos são refrigerados com o quê? Com água. Irmãos, vai ser o caos vai se instalar nessa terra. Deus vai mostrar para o universo que o diabo não é nada. E Ele estabeleceu um reino nessa terra
que não tem valor algum. E Deus vai mostrar isso para o universo. E agora, continua a Bíblia dizendo que o quarto anjo, verso 8, derramou a sua taça no sol. E foi-lhe dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e a glorificá-lo. Claro, eles vão ficar com ódio de Deus, com raiva de Deus, porque eles vão entender o que está acontecendo. Agora, já pensou? O indivíduo com úlceras malignas, não tem água, aquela situação desesperadora, e agora vem o sol e a brasa. O sol esquenta. Irmãos, que caos. Que caos. A minha mãe era muito simplória em algumas coisas de entendimento da palavra, fiel, mas muito simplória. E aí, quando ela estudava isso, ela ficava com muito medo. Eu dizia, você não pode ficar com medo, porque você tem que confiar nas promessas de Deus, Deus vai cuidar de você. E ela já morreu e não aconteceu nada disso ainda, né? Não vai ver nada disso. Então está segura, tranquila. Mas ela tinha muito medo, ela tinha uma ansiedade muito grande. Mas ela dizia assim, mas eu tenho uma chance. Assim, eu tenho uma chance. Porque o seu pai não é adventista, então ele vai ter, porque aqui lá no Apocalipse 18 fala que o povo de Deus nessa época não vai poder comprar nem vender, irmãos, nós vamos ser perseguidos, nós vamos enfrentar dificuldades tremendas, não vamos poder comprar nem vender, e muitos vão ceder com medo de não poder comprar nem vender. E minha mãe dizia, eu vou ficar firme, mas o seu pai vai poder comprar, vai poder vender, então o seu pai resolve o problema, né? Ela jogava a responsabilidade. Eu dizia, mãe, não importa, seja o pai, seja quem for, o indivíduo não vai ter o que comprar. Não vai ter o que comprar, irmãos. Algumas pessoas que servem a Deus hoje, quando o negócio começar a apertar, eles vão ceder aos caprichos de Satanás. Com medo da perseguição, com medo de perder emprego, com medo de ter confiscado os seus bens, com medo da perseguição, com medo das pragas, sei lá do que, não sei, eles vão ter medo, e aí vão ceder. Só que ficar do lado de Satanás é muito pior, irmãos. Ficar do lado de Deus é a melhor opção que alguém pode fazer. É não desistir, é não desanimar. Porque nesse tempo, quando Miguel se levantar, é Miguel, irmão, se levantando em defesa do seu povo. É Miguel se levantando para defender o seu povo. Quando Jesus se levantar para nos defender, ai daquele que estiver à marca da besta, ai daquele que estiver no terreno de Satanás, porque as pragas vão cair sobre eles, como caiu no Egito. E Deus, com mão forte e poderoso, libertou o seu povo do Egito. Não precisamos ficar com medo. Não fique com medo não, irmãos. Não esquente a cabeça com perseguição. Não esquente a cabeça com praga. Não esquente a cabeça. Se você só vai ficar com medo se você tiver uma vida cristã dupla. Esse fica com medo. Quem conhece essas coisas e vive com um pé lá e um pé cá. Então, querem as bênçãos de Deus, então se aproximam de Deus, e querem os prazeres e as coisas do mundo, então fica assim. Sabe? Se nem beija-flor, lá e cá. Esses ficam com medo, com muito medo, porque não tem firmeza, não tem segurança em Cristo. Aí fica com medo mesmo. Mas aqueles que são firmes, não precisa ter medo. Lembra de Lutero? Lutero enfrentou a dieta de Worms, irmãos. E ele disse, eu irei a Worms, nem que em cada telha da cidade haja um demônio, eu irei lá, porque eu vou no nome de Deus. E ele foi. E eles queriam, um plano da igreja católica era matar Lutero, era acabar com a vida dele, mas ele entrou em Worms, falou na dieta de Worms, e foi salvo. E Deus fez com que um príncipe, o Frederico o Sábio da Saxônia, escondesse Lutero. Ele foi preso num castelo, escondido dos olhos do povo e da igreja católica. E de lá, ele escrevia, ele mandava correspondência. Irmãos, e essa semana, eu conheci um homem, que foi pastor luterano durante 20 anos. E ele conheceu as verdades da Bíblia,
como a Bíblia menciona. E quando ele começou a pregar na igreja dele, aquilo que ele começou a descobrir da Bíblia, das verdades que nós conhecemos. E aí ele foi chamado pelo concílio lá, pelas pessoas responsáveis, e disseram para ele: o que está acontecendo com você? Você está pregando coisas que nós não cremos, que são diferentes das nossas doutrinas. Ele disse: é verdade, mas estão de acordo com a Bíblia. E depois de conversar muito, disseram para ele assim: volte para a sua igreja, vai lá, volte para a sua igreja. Vai lá e diga para eles: olha, eu não estava muito bem quando eu preguei algumas coisas para vocês. Aquilo que eu falei sobre o sábado, sobre o batismo de crianças e outras coisas, sabe? Ele falou assim: eu não posso fazer isso, porque é bíblico aquilo que eu estou crendo. E quando eu vi esse homem dar esse testemunho esta semana, eu vi na figura daquele homem a figura de Lutero. Eu não posso me retratar. Irmãos, eu e você precisamos ter convicções firmes da nossa fé e parar de brincar de ser cristão. Nós temos que parar de brincar de ser cristão, brincar de igrejinha. Você já brincou de casinha quando você era pequeno? Brincar de pai, brincar de mãe, brincar de filho, de fazer comidinha, né? Não, nós temos que parar de brincar de ser cristãos, nós temos que ser cristão de fato e de verdade, porque Miguel, o grande príncipe, irmãos, ele vai se levantar. Quer você acredite, quer você não acredite, quer você creia, quer você não creia, Miguel vai se levantar. Um dia o julgamento vai acabar no céu, irmãos, isso tem que acabar, isso tem que acabar. Ontem eu e a Márcia estávamos assistindo um DVD à noite de música e ela falou assim para mim, ouvindo umas músicas do céu, ela disse: eu tenho tantas saudades do céu, vontade de ir para o céu. É isso, esse desejo de ir para o céu, de ir para a nova terra, de estar lá, sair desse mundo, irmãos. E quando os anjos de Deus derramarem as pragas sobre essa terra, o negócio vai ficar preto, mas é preto mesmo. O negócio vai ficar feio, porque haverá um tempo de angústia qual nunca houve para esse povo que acha que são os reis da cocada, que humilham o povo de Deus, que humilham a palavra de Deus, que ridicularizam da palavra de Deus, que zombam de Jesus Cristo. Um dia Deus vai fazer justiça. E agora diz a Bíblia que o quinto anjo, verso 10, derramou a sua taça sobre o trono da besta, o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua, de dor, a escuridão tão grande. E blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Não adianta, o coração está endurecido, não se arrepende mais. E o sexto anjo, diz o verso 12, derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e secaram-se as águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Neste momento, as oportunidades para acabar com o povo de Deus estarão aí, resolvidas. E aí os reis da terra, influenciados por esses 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, vão se dirigir aos reis da terra, e começa uma grande batalha contra o povo de Deus, para acabar, para destruir com o povo de Deus. O povo de Deus será acusado por essas pragas. Nós receberemos a culpa dessas pragas. Mas não somos culpados por elas, pelo contrário. Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger. E aí o verso 15 diz assim: eis que venho como ladrão, e feliz aquele que permanece vigilante, e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu, e não seja vista a sua vergonha. Vocês lembram da parábola que Jesus contou, do indivíduo que recebeu um convite para ir a uma festa de casamento? Ele recebeu um convite para ir na festa do casamento do filho do rei. Mas como é que eu vou na festa do casamento do filho do rei? Imagina se eu hoje fosse convidado para ir na festa aí de um casamento de uma realeza. Qual é que seria a minha primeira preocupação?
Com que roupa que eu vou? Né? Com que roupa que eu vou? Né? A Márcia ia se preocupar mais que eu, né? Mas eu também ia me preocupar. A Márcia ia dizer, que roupa que eu vou, que roupa que eu vou. Mas com que roupa que eu vou? Preocupação. Agora o indivíduo recebe o casamento do filho do rei. Que roupa que eu vou? Junto com o convite veio o quê? Veio a roupa, já pensou? Junto com o convite veio a roupa. E aí no dia da festa, quando o rei sai para receber os convidados, para cumprimentar, encontra com o camarada, o quê? Com que roupa? Com a roupa dele. Não quis a roupa da festa. Aí o rei falou assim, meu filho, vamos embora daqui. Você não pode ficar aqui nessa festa com essa roupa. Isso é uma roupa indecente, essa roupa, sai daqui. Eu não mandei uma roupa para você, por que você não vestiu? Então, Deus, irmãos, Ele diz para nós assim, guarde a roupa que você recebeu. Isso é, guarde a fé. A roupa branca é a justiça de Cristo. Guarde, guarde. Eu cedo venho logo para te buscar. Venho como ladrão de noite. Mas guarde ele. Agora Deus dá um recadinho para o seu povo. No contexto das pragas, Deus dá um recadinho para o seu povo. Guarde, seja vigilante, não desista. Fique firme. É Miguel, o grande príncipe, se levantando em defesa do seu povo. Para livrar o seu povo para sempre do poder de Satanás e do mal. E todos aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, serão livrados para todo sempre. Esta é a promessa de Deus. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. E antes dele vir, ele vai acertar as contas com este mundo. E vai mostrar para o universo quem ele é. E que nós não somos nada aqui. Naquele dia, Miguel, o grande príncipe, vai se levantar em defesa do seu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve. Desde menino eu escuto os irmãos dizendo que esse tempo de angústia é o tempo de angústia para o povo de Deus. Não é, irmãos, o tempo de angústia é para o ímpio. Nós vamos ter um tempo de angústia de Jacó, porque o problema nosso vai ser a incerteza da salvação. Será que eu estou salvo mesmo? Já estamos selados, já acabou. Mas a gente não tem certeza. E é essa incerteza que vai produzir uma angústia na nossa mente. Será que eu confessei? Será que tem alguma coisa pendente? Isso aí que vai trazer uma angústia interna. Mas a angústia dos ímpios será uma angústia muito pior. Vamos ficar do lado de Deus. Não vamos desistir. Vamos ficar firmes até o fim, sem desanimar. Vivemos numa guerra, irmãos. Uma guerra real. E Miguel, o grande príncipe, vai se levantar em defesa do seu povo. E aí tudo aquilo que os seres humanos deram tanto valor, aquilo vai virar lixo. O ouro deste mundo, as glórias deste mundo, as efemeridades dessa terra, né? Eu fico pensando, quando as pragas começarem a cair, você sabe que todo o sistema de comunicação vai falir nessa terra? Todo o sistema de satélites, tudo de computação, de internet, tudo vai falir, vai entrar em pane. Sabe por quê? Porque o sol vai aquecer 7 vezes mais, diz outras versões. E outros lugares diz que o sol vai aquecer 7 vezes mais. E o superaquecimento do sol vai fazer com que os sistemas... Você leu aí a questão de talvez uns 3 ou 4 anos atrás... Houve uma explosão muito grande no Sol e alguns raios assim, de ondas dessa explosão acabaram chegando e atingindo uma parte aqui na Terra. E por segundos, todo o sistema de comunicação de satélites ele entrou em pane. Tudo, por segundos. Só por essas ondas que chegaram aqui na Terra. Então tem pessoas que ficam preocupadas, com medo, né, de como esse controle que eles vão fazer do povo de Deus, tudo isso vai entrar em pane, irmãos. Vai ser o caos, o caos, o caos. Você imagina hoje o sistema de computação, de internet, de banco, de tudo, entrar em falir tudo. Imagina o que seria. Só imagina, só pensa. A gente não tem ideia do que será isso. Mas eu penso que isso vai ocorrer quando essas pragas surgirem. Sabe por quê? Porque Miguel, o grande príncipe, vai se levantar diante para defender o seu povo. Isaías 33:16. Vamos ler esse texto? Isaías 33:16. Essas promessas são aplicadas a nós hoje. Já tiveram uma aplicação primária
uma vez e hoje estão aplicadas a nós. Isaías 33:16. É esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Promessa da palavra de Deus. Isaías 41, verso 10. Olha aí. Aliás, 17, verso 1, 41, 17. Verso 10 também, mas vamos ler o 17. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontra. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Os ímpios vão procurar, mas os filhos de Deus terão. E aí a grande promessa do verso 10. Por isso não tema, pois estou com você, estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o quê? O seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tema, sabe por quê? Porque Miguel, o grande príncipe, se levanta em defesa do seu povo. Ele se levanta em defesa do seu povo. Na Segunda Guerra Mundial, o presidente Franklin Roosevelt enviou o general MacArthur às Filipinas, liderando as forças aliadas, reunindo-as no Pacífico Sul. E o general prometeu às suas tropas aliadas de que ele iria voltar. Na ocasião, então menino, o pastor Donald Mansell e seus familiares estavam presos, haviam sido presos pelos japoneses, perto de Bagui, no norte de Luzon. Dali, eles foram levados para uma prisão em Manila. E no dia 10 de janeiro de 1945, 2 aviões das forças aliadas sobrevoaram aquela região e soltavam folhas impressas, milhares de folhinhas. E uma delas, apenas uma folha, caiu dentro da velha prisão, onde a família do pastor Donald Mansell, na época menino, estavam prisioneiros. Billy Matter, um menino de 10 anos de idade, pegou esta folhinha de papel e mostrou aos prisioneiros. Na folha dizia assim: MacArthur voltou. Só isso. Não parecia, quanto ao pastor Donald Mansell, haver melhor notícia. MacArthur voltara de fato e de verdade e colocara os presos em liberdade. Os eventos do tempo atual dizem que Jesus está voltando. E ele vai voltar. Não perca fé. Ele vai voltar. Isso é tão subjetivo para nós. Muito subjetivo. Eu queria usar um recurso para tornar isso um pouco mais objetivo. Existe um trechinho daquele filme, A Última Batalha, que eles tentaram reproduzir o que seria esta emoção de ver Jesus vindo e voltando nas nuvens dos céus. Existem algumas cenas ali que, desconexas do contexto do filme, às vezes perdem um pouco o seu todo. Mas eu queria que nós assistíssemos esse trechinho, onde se canta o hino da batalha e onde tenta se reproduzir de uma maneira muito simples, muito assim fraca, o que será quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, quando Miguel, o grande príncipe, se levantar em defesa do seu povo. Vamos ver isso aí?
deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus.
Nada disso tem equivalência com a realidade. Nós não conseguimos pena alguma descrever o que vai ser a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque é Miguel, o grande príncipe, se levantando em defesa do seu povo, vindo buscar você, vindo ressuscitar os nossos mortos, fazendo com que famílias se reencontrem para estarem juntos para todo sempre. Irmão e irmã, escute, não abra mão dessa promessa. Promessa de vida eterna, de salvação eterna. Não abra mão. Jesus ama você. Ele veio a este mundo morrer por você e por mim. Ele quer salvar você. Não se iluda com as coisas dessa terra. Peça para Deus abrir os seus olhos para você enxergar. Mais uma vez eu digo, vamos trabalhar, vamos viver, vamos comprar, faz parte da vida, mas sem nos apegar a estas coisas. Ter os nossos olhos fixos. Você que é jovem, trabalhe, tenha as ilusões da juventude, mas não se apegue a essas coisas, porque tudo isso é efêmero e passageiro. Não abra mão da salvação eterna, da redenção em Cristo Jesus. Guarda isso bem fundo no seu coração e não deixe o diabo tirar isso de lá. Essa semana eu vi uma mensagem, o pastor Sidionil pregando num concílio pastoral. Ele disse: a revelação diz que Satanás faz com que as pessoas esqueçam a salvação e o plano da redenção através dos prazeres e das coisas dessa terra. E ele mencionou jogos, Olimpíadas, PAN, e no seu campeonato não sei aonde, e isso e aquilo, e são coisas para distrair, tirar a nossa atenção do foco principal, que é a salvação. As preocupações da vida, as lutas da vida. Vamos orar? Curva sua cabeça. Nosso Deus, a mensagem da Tua palavra de que Jesus vai voltar arde no nosso coração. Nós temos tanta vontade de encontrar-se com Ele. É um sonho que nós temos no nosso coração. E se porventura houver algum querido nosso que está aqui, que tem perdido este sonho, ou que ainda não tem, que o Senhor coloque este sonho na sua mente, no seu coração. Salva-nos, Senhor. Salva-nos cada dia. Nós já somos salvos em Cristo Jesus, mas salva-nos nos mantendo nesse estado de graça, para que não nos desviemos o olhar, o foco, mas que fiquemos sempre, a despeito das lutas, os desafios da sobrevivência, com os olhos firmes e fixos no céu, na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Sabemos que um dia Miguel, nosso grande príncipe, vai se levantar. Hoje ele está no santuário do céu intercedendo por nós, mas um dia ele virá. Ele virá para buscar-nos, para defender o teu povo. E nós queremos ter o nosso nome escrito para sempre no livro da vida. Que jamais o nosso nome seja riscado dali, mas que possamos ali permanecer para todo sempre, por toda a eternidade. Salva-nos a todos, guarda esse tesouro na nossa mente e no nosso coração, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.